Muito bem, meus amigos, estamos aqui de novo, e nós aqui outra vez, para mais uma aulinha do curso de filosofia, de introdução à filosofia. Bem, hoje vamos falar um pouco sobre o método aristotélico da filosofia, que é compreendido como lógica. Só que tem um detalhe, essa lógica de Aristóteles não é exatamente a lógica clássica, cheia de símbolos, que normalmente se estuda para fazer concurso do Banco do Brasil. Embora essa lógica, a lógica clássica cheia de símbolos, absorve praticamente toda a lógica formal de Aristóteles. Bem, quando nós falamos de lógica clássica, nós estamos falando, evidentemente, de lógica formal. Acontece que Aristóteles foi o primeiro a formalizar a estrutura do discurso. Aristóteles foi o primeiro a lançar, digamos assim, no mercado das ideias, a estrutura formal do nosso discurso. Ou melhor, a lógica formal. Bem, mas o que é a lógica formal em primeiro lugar? Aristóteles pensava, ou acreditava, e com razão, que não se pode compreender um texto filosófico ou um raciocínio, seja ele pequeno, médio ou longo, sem compreender a estrutura formal do que está sendo dito. Aristóteles percebe que todo discurso deve ter, para ser compreensível, uma estrutura formal. Agora, como penetrar nessa estrutura formal? Esse foi o trabalho dos primeiros analíticos de Aristóteles. Esse foi, na verdade, o trabalho do método aristotélico é basicamente esse. Compreender a estrutura formal do discurso e transmiti-la, como um bom professor, mostrando o que é exatamente a estrutura formal. É como, mais ou menos, fazendo uma comparação, o discurso é um motor, um grande motor. Um motor de barco, um motor de avião, um motor de automóvel, seja lá o que for. Visto de fora, vê-se que o motor tem muitas peças e supõe-se que tudo aquilo tem uma estrutura. Pois bem, o que Aristóteles faz é mais ou menos como o engenheiro ou o mecânico que abre o motor para ver qual é a estrutura que permite que aquele motor funcione de tal modo. Aristóteles penetra no discurso, abre a embalagem do discurso para ver qual é a sua estrutura. Bem, Aristóteles percebeu que existem somente 4 formas lógicas propriamente, que podem ser expressas pelos seguintes símbolos. Todo A é B, nenhum A é B, algum A é B, ou então algum A não é B. Essa é, a rigor, as 4 formas lógicas que estruturam o discurso para o Aristóteles. E aqui começa, assim, basicamente, a lógica aristotélica. Mas vamos ver como que isso se aplica. Vejam, a lógica formal é feita de símbolos. Quando digo todo A é B, o A se refere a um símbolo que pode ser substituído por um termo, assim como B. Mas eu também poderia dizer todo S é P, ou todo X é Y. Não importa. A letra substitui, é possível que substitua todo e qualquer termo ou nome. Então, a primeira forma discursiva, todo A é B, pode ser, por exemplo, substituída por todo gato é preto,
Aí nós substituímos o A por gato e B por uma cor. Então, na primeira forma discursiva, ao fazer essa substituição, eu digo todo gato é preto. Na segunda forma discursiva, o mesmo acontece. Nenhum A é B, portanto, nenhum gato é preto. Na terceira forma discursiva, algum A é B, algum gato é preto, algum. Isso quer dizer que não é todo e nem nenhum. Algum gato é preto. E na quarta forma discursiva, algum A não é B, ou seja, algum gato não é preto. Eu posso substituir também A por brasileiro e B por qualquer outra coisa, como por exemplo, todo brasileiro é feliz. Nenhum brasileiro é feliz. Algum brasileiro é feliz. Algum brasileiro não é feliz. As quatro formas discursivas. Bem, essas quatro formas discursivas representadas por símbolos, por isso que se chama formal, representadas por símbolos, têm interconexões ou interligações. Cada uma das quatro formas se liga com as outras três. E para esse estudo, Aristóteles propõe algo chamado quadrado das oposições. Esse que vocês estão vendo, o quadrado das oposições. Em cada esquina do quadrado, nós temos uma letra. As letras são A, E, I, O. A letra A representa exatamente a primeira forma discursiva. Todo A é B, ou todo gato é preto, ou todo brasileiro é feliz. Bem, como que esta primeira letra, a primeira esquina do quadrado, se relaciona com as outras esquinas, ou seja, com as outras três formas discursivas? Vejam, nesse quadrado que vocês estão vendo, existem formas de relação que são nomeadas como contrárias, quando, por exemplo, A se relaciona a E. Existe aí uma contrariedade. Mas A também pode se relacionar com O, e nesse caso existe uma contradição. O também se relaciona com I, e aí existe uma subcontrária. E, ao se relacionar com O, apresenta uma subalterna. Da mesma forma, A, ao se relacionar com I, apresenta uma subalterna. Isso a rigor parece um pouco confuso, mas se pegarmos esse famoso quadrado das oposições de Aristóteles, podemos brincar com ele como fazem os matemáticos, com suas fórmulas, ou as crianças com os seus exercícios de matemática. Sim, nesse momento, a estrutura do discurso, a estrutura formal do discurso, pode ser de algum modo estudada como um matemático estuda uma fórmula. Tudo isso visando exatamente as falhas, os pontos falhos do discurso, onde ele se perde, onde ele deixa de ser, por exemplo, plausível. Essa foi, a rigor, a genialidade do método filosófico de Aristóteles, poder analisar como um matemático o que se disse, o que se escreveu ou o que se ouviu. Vamos fazer um pequeno exercício. Vocês estão vendo aqui, apresenta uma possibilidade de contradição quando a relação está entre A e O e quando está entre E e I. Se substituirmos essa esquina, o A, pela proposição ou pela forma discursiva todo A é B, e substituirmos esta esquina, chamada O, por algum A não é B, temos uma contradição. Mas
O que exatamente caracterizaria a contradição nesse caso? Bem, se eu digo todo brasileiro é feliz, eu não posso dizer que é válido ao mesmo tempo a proposição que algum brasileiro não é feliz. Porque se existe algum brasileiro que não é feliz, isso invalida a proposição de que todo brasileiro é feliz. Ou se eu digo todo gato é preto e ao mesmo tempo alguém diz algum gato não é preto, é evidente que invalida a primeira proposição, assim como a primeira proposição invalida a segunda. E isso quer dizer para Aristóteles exatamente a contradição. Isso é uma contradição. Porque nos analíticos, nos primeiros analíticos de Aristóteles, ele diz: duas proposições são contraditórias se e somente se não podem ambas ser verdadeiras e não podem ambas ser falsas. Pois bem, se eu digo todo gato é preto e algum gato não é preto, essas duas proposições não podem ser ambas verdadeiras. E também não pode ser que sejam ambas falsas. Porque se uma é falsa, a outra será verdadeira. Se algum gato não é preto, é falsa, então pode ser que todo gato seja preto. Mas as duas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo e nem falsas ao mesmo tempo. Isso é uma contradição. Peguemos agora, por exemplo, a esquina chamada E. Nenhum brasileiro é feliz. E pegamos também a esquina chamada I. Algum brasileiro é feliz. A mesma coisa acontece. São duas proposições que se contradizem. As duas não podem ser falsas ao mesmo tempo e nem verdadeiras ao mesmo tempo. Se uma é verdadeira, a outra é falsa. E o contrário, se a outra é verdadeira, a primeira é falsa. Então, na relação entre a primeira proposição, a primeira forma discursiva, com a última forma discursiva, nós temos necessariamente uma contradição. E o mesmo acontece na relação entre a segunda forma discursiva com a terceira. Nessa relação há também uma contradição. Bem, a relação entre A e E é apresentada como contrária. Isso quer dizer o seguinte, que isso em termos formais quer dizer o seguinte: duas proposições são contrárias se e somente se ambas podem ser falsas, mas não podem ambas ser verdadeiras. Então, por exemplo, se eu digo todo gato é preto e nenhum gato é preto, as duas proposições podem ser falsas ao mesmo tempo. Isso é o que diz a lógica formal. Duas proposições são contrárias se e somente se ambas podem ser falsas. Pode ser falso que todo gato seja preto? Pode. Pode ser falso que nenhum gato seja preto? Também pode. Agora, atenção, porque diz o seguinte, essa estrutura formal: mas não podem ambas ser verdadeiras. Claro, porque se eu digo que todo gato é preto, e afirmo isso como uma verdade, não pode ser verdade que nenhum gato seja preto. Ou o contrário, se nenhum gato é preto, e isso é verdade, não pode ser verdadeiro que todo gato é preto. Se todo S é P e nenhum S é P, uma dessas proposições é falsa e a outra verdadeira, pode ser. Mas as duas podem ser falsas. Pode ser falso que todo S é P e pode ser falso que nenhum S é P. Muito bem, mas temos também a relação entre a proposição que está aqui na esquina I com a proposição que está na esquina O. A proposição da esquina I é a terceira forma discursiva.
algum S é P, ou então algum A é B, ou seja, como quisermos dar a simbologia. Por exemplo, algum gato é preto. E na esquina O, algum gato não é preto. Bem, esta relação já não é tratada como contrária, mas subcontrária. E o que diz a lógica formal sobre a relação entre as subcontrárias? As subcontrariedades são duas proposições que ambas podem ser verdadeiras, mas não podem ambas ser falsas. É exatamente o contrário da contrária. Na contrária, nós dizemos que as duas podem ser falsas. A e E podem ser falsas. Todo brasileiro é feliz, pode ser falso. E nenhum brasileiro é feliz, também pode ser falso. As duas podem ser falsas ao mesmo tempo. Aqui nas subcontrárias, as duas não podem ser falsas ao mesmo tempo, mas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Se eu digo, algum brasileiro é feliz, pode ser verdadeiro. Mas também pode ser falso. Agora, se eu digo, algum brasileiro é feliz e algum brasileiro não é feliz, é claro que as duas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, mas não é possível que sejam falsas ao mesmo tempo. Algum brasileiro é feliz e algum brasileiro não é feliz, não pode ser falsa ao mesmo tempo. As duas não podem ser falsas ao mesmo tempo, porque uma afirmação anularia a outra, mas as duas podem ser verdadeiras. Ora, se algum brasileiro é feliz, isso quer dizer, evidentemente, que algum brasileiro não é feliz. Porque nós não estamos falando de todo ou nenhum, mas de partes. Uma parte dos brasileiros é feliz. Pode ser verdadeiro? Pode. Outra parte dos brasileiros não é feliz. Pode ser verdadeiro? Pode. As duas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo? Podem. Porém, as duas não podem ser falsas ao mesmo tempo, ao contrário da relação das contrárias, a relação entre A e E. A proposição todo S é P e nenhum S é P não podem ser falsas, não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Bem, mas temos também as relações subalternas. E o que diz Aristóteles sobre as relações subalternas? Uma proposição subalterna, ela é subalterna se e somente se ela é necessariamente verdadeira, quando a proposição subalterna é verdadeira e está necessariamente falsa quando aquela é falsa. Bem, como que nós podemos interpretar? Pegamos a esquina A, todo S é P, algum S é P. Se todo S é P, isso quer dizer que uma parte dos S's, pegando uma parte dos S's, nós já teremos a certeza de que são, todo S é P, todo brasileiro é feliz, vamos dizer assim. Se pegarmos uma parte dos brasileiros, sabemos que é feliz. A parte é feliz porque o todo é feliz. Se pegarmos as proposições do tipo E com a do tipo O, nenhum brasileiro é feliz, algum brasileiro não é feliz, nós estamos falando de um subconjunto dentro do conjunto maior. É claro que o conjunto menor, ele tem que repetir a totalidade, ele faz parte da totalidade, portanto ele tem as características da totalidade. Se nenhum brasileiro é feliz, é óbvio que algum brasileiro também não é feliz. A parte é igual ao todo nesse caso. Por isso diz a lógica formal de Aristóteles que uma proposição é subalterna se e somente se ela é necessariamente verdadeira, quando a proposição subalternante é verdadeira. E esta é necessariamente falsa quando aquela é falsa. Bem,
não poderia ser uma subalterna, por exemplo, à proposição I em relação a E. Se eu digo nenhum brasileiro é feliz, eu não posso dizer que algum brasileiro é feliz. Nenhum brasileiro é feliz quer dizer que o conjunto inteiro dos brasileiros são infelizes. Portanto, a sua subalterna só poderia ser do tipo O. Algum S não é P. Então, como vocês viram, tudo isso pode ser tratado quase que como um exercício de matemática. Fundamentalmente, esses aí são os elementos básicos, fundamentais, os pilares do método aristotélico para investigar a validade de um discurso, a sua coerência, a sua contradição, enfim, as várias formas de considerar um discurso plausível, convincente ou não. Se aplicarmos este método à nossa leitura, evidentemente que vamos extrair em muitos discursos filosóficos um sem número de contradições, por exemplo, de problemas internos no discurso que nos levam a compreensões errôneas. Muitas vezes é possível, desde que haja um bom treino. Aqui nós estamos falando da lógica formal de Aristóteles como o método que ele usa para filosofar. Isso é uma coisa. Mas a lógica, ela própria, isso que fez o Aristóteles, abrir um capítulo novo na filosofia. O sujeito pode estudar basicamente a lógica. Pode começar pela lógica formal de Aristóteles e chegar à lógica clássica e se dedicar inteiramente à lógica, como um matemático pode dedicar-se, por exemplo, inteiramente à geometria ou à aritmética. Não é o nosso caso aqui, não é o caso desse curso. Nesse curso nós queremos apenas dar uma certa noção, por enquanto, dos vários métodos filosóficos. Nós estamos dando uma passagem rápida por métodos, por enquanto, e não estamos nem sequer entrando ainda nas filosofias propriamente. Mas o método é exigente e merece treino. Para quem quer se especializar em lógica, essa é a porta de entrada, a lógica formal de Aristóteles. E ela nos serve sim, e muito, nos servirá sim e muito, não para encontrarmos a verdade. Como disse antes, a lógica, propriamente, a lógica formal não nos dá a verdade, ela nos dá um esquema para investigar se certos discursos podem ser considerados válidos ou não, de acordo com as suas interações, com as relações entre as proposições dentro do discurso. Ontem, por exemplo, eu fiz um post na comunidade citando uma frase bíblica que é muito usada quando o tema entra mais ou menos pelo caminho da religião. Ou então, para representar uma decepção. Muitos usam a seguinte passagem: maldito o homem que confia no homem. Bem, eu fiz uma brincadeirinha, um exercício formal, da lógica formal aristotélica, coloquei esta primeira proposição como se fosse todo o S é P, e evidentemente que a partir dali uma segunda premissa com um termo médio e finalmente uma conclusão. Bem, dessa conclusão nós chegamos ao absurdo de considerar que se todo homem que confia no homem é maldito, bem, quem confia em Jesus é também maldito. É claro que é um absurdo completo. Mas por que nós chegamos a esse absurdo completo ao colocar esta frase dentro do silogismo categórico de Aristóteles? Porque faltou o complemento, a frase não estava completa.
Inclusive, na comunidade, muita gente acabou respondendo por isso. Professor, a frase não está completa, ela quer dizer outra coisa bem diferente. E aí está, um exercício prático. Usar o que se diz dentro da estrutura lógica de Aristóteles, muitas vezes, nos leva a esse tipo de questionamento. Mas espera, a Bíblia disse exatamente isso? Maldito o homem que confia no homem? Não, evidente que não. A Bíblia não disse isso. A Bíblia disse algo como: maldito o homem que confia no homem, porque se afastou de Deus. Tirou a sua confiança em Deus e depositou numa criatura. É basicamente esse o sentido dessa passagem. Maldito o homem que confia apenas no homem e esquece-se de que o homem é uma criatura falha e, portanto, abandona a Deus, que é digno de toda confiança, para acreditar na criatura falha. A frase é totalmente diferente. Mas quando se pega apenas uma parte da frase para uma conclusão direcionada aos nossos interesses, bem, aí sim nós podemos usar o método aristotélico para desmascarar uma falácia. O método propriamente não apresenta a verdade, mas ele deve ser usado para ver se aquilo que se afirma tem alguma relação com a realidade ou não. O método também fala do termo médio. Bem, quando nós pegamos as 4 formas discursivas, todo S é P, nenhum S é P, algum S é P, algum S não é P, nós temos exatamente aí uma relação entre premissas em busca de uma conclusão e também um termo médio, que deve sempre aparecer a quem fizer esse exercício. Mas, afinal, o que é o termo médio? Vejam esta frase, vejam esse silogismo categórico. Todo homem é mortal, Sócrates é homem. Portanto, a conclusão, Sócrates é mortal. Agora vejam essa outra proposição. Um morcego é um mamífero. Nenhum pássaro é um mamífero. Portanto, a conclusão, um morcego não é um pássaro. Bem, o que nós temos aqui de comum entre essas duas inferências, entre essas duas proposições? A primeira diz o seguinte: todo homem é mortal. Vamos nos atentar à palavra homem. Na segunda premissa, a primeira premissa é do tipo todo S é P, do tipo A. A segunda premissa diz: Sócrates é homem. Aqui aparece novamente a palavra homem. Na conclusão, o que nós temos é o seguinte: Sócrates é mortal. Bem, o termo que aparece nas duas premissas, na primeira e na segunda, não aparece na conclusão. O mesmo acontece nesta outra proposição. Um morcego é um mamífero. Nenhum pássaro é um mamífero. O que nós temos aqui de comum com a primeira proposição é que o termo mamífero aparece nas duas primeiras premissas, mas não aparece na conclusão. Bem, isso já nos mostra que existe aqui alguma coisa que se repete no silogismo categórico, que é o chamado termo médio, que nunca aparece na conclusão, mas está presente sempre nas duas premissas que antecedem a conclusão. Mas o que isso quer dizer, afinal? Bem, em 2002 foi editado no Brasil o livro de uma freira americana chamada Miriam Joseph. O livro chama-se O Trivium. Esse livro que vocês estão vendo aqui no Google Livros, O Trivium,
A resenha diz: o Trivium da irmã Miriam Joseph resgata a abordagem integrada dos componentes da ciência da linguagem praticada na Idade Média e conduz o leitor por uma esclarecedora exposição da lógica, da gramática e da retórica. Mais importante do que o domínio, mais importante do que o domínio, esses assuntos. Aqui ficou complicado essa resenha, hein? Este livro pretende fornecer as ferramentas necessárias para o aperfeiçoamento da inteligência. Aqui no Amazon a resenha diz: o livro, aqui vocês estão vendo a capa do livro, o Trivium, a resenha diz o seguinte: o livro guia o leitor através de um claro e rigoroso estudo de lógica, gramática e retórica. Lógica, gramática e retórica. Uma apresentação da gramática geral, proposições, silogismos, intimemas, falácias, poética, linguagem figurativa e discurso métrico, acompanhado de gráficos facilmente compreensíveis e vivificados por exemplo, Shakespeare, Milton, Platão e outros. Fazem do Trivium um livro perfeito para professores, estudantes, pesquisadores e todos os que levam a sério o estudo da linguagem. Bem, o que é esse livro? Basicamente, é um estudo sobre como os estudantes da Idade Média tornaram-se grandes leitores, poetas, escultores, artistas, literatos e assim por diante. Porque a Idade Média deixou um patrimônio inestimável à humanidade, jamais alcançado, por exemplo, dentro da filosofia, em termos de rigor filosófico, profundidade filosófica. O livro mostra que, sobretudo ali no século IX, do século IX em diante, estabeleceu-se uma estrutura educacional que levava em conta o estudo, a formação nas chamadas 7 artes liberais. Então, o garoto, o estudante que começava a estudar aos 14 anos, começava exatamente pelo Trivium, que era isso que mostra aqui a resenha do Google, a lógica, o estudo da lógica, da gramática e da retórica. Uma vez terminado o Trivium, então passava-se para o Quadrivium, que era o estudo da aritmética, da música, da geometria e finalmente da astronomia. Pois é, são no total então o Trivium e o Quadrivium, formavam o sujeito iniciavam o estudante nas 7 artes liberais. Depois, se quisesse o estudante, então, passar para um grau ainda maior, entrava no que hoje nós chamamos de universidade, as faculdades, como, por exemplo, na Idade Média, a faculdade de medicina ou teologia. Bem, na teologia também se fazia a filosofia, porque, diziam os medievais, a filosofia era escrava da teologia. Bem, o rapaz, então, para entrar na universidade, já tinha essa formação nas 7 artes liberais. Mas, fundamentalmente, e desde o começo, na lógica. Porque era do interesse dessa estrutura educacional que, quando o aluno tivesse acesso a livros importantes, como, por exemplo, os livros da Bíblia, tivesse ele um raciocínio lógico adequado. Não era qualquer um que tinha acesso à Bíblia, tinha que estar preparado. E uma das formas da preparação que estavam lá no Trivium era exatamente essa, a compreensão da lógica formal aristotélica, em primeiro lugar. Claro que Aristóteles não é o pai da lógica, no sentido de que ele foi o primeiro lógico. Ela já estava nos estoicos, estava em Platão, depois esteve, por exemplo, em Santo Agostinho, mas a formalização da lógica, essa estrutura que nós vimos agora, que começa
com essa estrutura que nós vimos agora no silogismo categórico, tudo isso é trabalho de Aristóteles. E estava lá na formação dos medievais. Bem, por que eu estou lembrando este livro? Nós estamos falando do termo médio. Que história é essa de termo médio? Para que serve? Isso tudo é muito bem contado neste livro que eu mostrei para vocês, o Trivium. Eu o tenho aqui no Kindle, e no capítulo 7, especificamente, diz a autora o seguinte, vou ler um pedacinho para vocês. O silogismo é o ato de raciocínio pelo qual a mente percebe que, de uma relação entre duas proposições, as chamadas premissas, como essas que vocês estão vendo agora, todo homem é mortal, Sócrates é homem. Isso é uma relação de duas premissas, que tem, continua dizendo a autora, vou ler de novo. O silogismo é um ato de raciocínio pelo qual a mente percebe que, de uma relação entre duas proposições, chamadas premissas, que tem um termo comum, o termo comum, chamado termo médio. No caso dessa proposição que vocês viram, todo homem é mortal, Sócrates é homem, nós temos aqui o termo médio que aparece nas duas premissas. O homem, todo homem, e Sócrates é homem. Portanto, diz a autora, que tem um termo comum, necessariamente emergirá uma nova e terceira proposição, chamada conclusão, na qual não aparece o termo comum, esse chamado termo médio. Uma vez que todos os morcegos, essa proposição que vocês estão vendo, uma vez que todos os morcegos estão incluídos entre os mamíferos e todos os mamíferos estão excluídos dos pássaros, todos os morcegos estão necessariamente excluídos dos pássaros. É em virtude da relação de cada um dos termos, morcego e pássaro, com o termo mediador, mamífero, comum às duas premissas, que a relação entre uma e outra é entendida e expressa na conclusão como sendo uma relação de exclusão total uma da outra. Uma premissa é uma proposição relacionada com outra proposição por meio de um termo comum. É, portanto, o termo médio, o termo comum, que dá um engate, vamos dizer assim, entre as duas proposições, entre a primeira e a segunda. Este é o elo de ligação entre as duas premissas para a formação de uma conclusão. Portanto, ele não aparece na conclusão. Ele é apenas o elo entre duas premissas. De tal modo que dessa conjunção se segue uma nova proposição, a conclusão. Um silogismo, que é o nosso chamado silogismo categórico, um silogismo é uma relação formal de três termos em três proposições. Cada termo ocorre duas vezes. O termo médio em cada premissa, cada um dos outros termos em uma das premissas e na conclusão. Então, vamos pegar novamente o exemplo aqui. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Na primeira premissa e na segunda premissa repete-se o mesmo termo. Portanto, esse é o termo médio. Agora, algum termo da primeira premissa terá que fazer parte da conclusão. A primeira premissa diz, todo homem é mortal. Aqui aparece o mortal na conclusão. Só que na segunda premissa, Sócrates é homem, algum desses termos terá que aparecer também na conclusão. O que aparece é Sócrates. Então vejam, os termos repetidos nas duas premissas, o mesmo termo repetido nas duas primeiras premissas, é chamado o termo médio. E o termo que se repete na conclusão pertencente às duas premissas, esse está
relacionado exatamente com a conclusão. A conclusão deve trazer exatamente um termo da primeira premissa e também um termo da segunda premissa. Por isso, diz a autora, um silogismo é uma relação formal de 3 termos em 3 proposições. Cada termo ocorre 2 vezes, o termo médio em cada premissa, cada um dos outros termos em uma das premissas e na conclusão. Toda premissa é uma proposição, mas nem toda proposição é uma premissa. Uma proposição se torna uma premissa ao ser conjugada a uma outra proposição que com ela tenha um termo em comum. Se eu digo, por exemplo, todo homem é mortal e paro por aí, eu não posso chamar esta afirmação de uma premissa. Mas quando eu digo que todo homem é mortal e Sócrates é homem, bem, aí eu tenho uma premissa, porque se relaciona com uma segunda através de um termo médio. A conclusão, uma nova veracidade, está implícita na conjunção das premissas. Não está implícita em nenhuma delas isoladamente. Consequentemente, o silogismo resulta um avanço no entendimento alcançado pela conjugação das premissas. O silogismo é a fórmula do raciocínio por excelência. É a relação de formas proposicionais. Um silogismo em si não é verdadeiro nem falso. Ele é válido ou inválido. Num silogismo válido, a veracidade ou falsidade de suas proposições é interdependente e pode ser determinada a partir da fórmula. Um silogismo inválido é aquele cuja conclusão não parte das premissas. Bem, fiz questão de ler tudo isso para vocês para dizer o seguinte. Quando nós estudamos o silogismo categórico ou a lógica formal de Aristóteles, nós estamos indo um pouco além da estrutura do discurso, daquela estrutura que Aristóteles viu por trás ou por baixo de todo o argumento, de todo o texto, de toda a palavra. Nós estamos indo também para a forma de funcionamento da mente humana. Foi simplesmente esta associação que o método aristotélico quis revelar. Existe uma associação entre a estrutura formal do discurso com a forma do raciocínio. Sim, porque o raciocínio, ele próprio, é transformado em símbolos, seja com a palavra, seja com a escrita, seja como for. A escrita reflete algo do raciocínio. A palavra, o discurso oral, reflete algo do raciocínio. Agora, o raciocínio pode estar regulado ou não. E aí a importância do famoso método filosófico de Aristóteles, a lógica. Os medievais sabiam disso. Portanto, nesse livro, o livro vai mostrar o seguinte, que o trivium, a primeira esfera de estudo do medieval, era uma forma de estudar o funcionamento da mente, das coisas da mente, para depois passar às coisas do mundo, como a aritmética, como a música, como a geometria e a astronomia. Pois é, primeiro era preciso compreender as próprias formas de raciocínio, como a mente funciona, para depois averiguar como o mundo está disposto e a relação entre as coisas do mundo. Aristóteles fez muito mais do que isso, evidentemente, no campo da lógica, mas eu penso que nesse momento já dá para ter uma ideia de como é o método aristotélico. Ele tem tudo a ver com a dialética, o método de Platão, o método dialético. Tem tudo a ver com o método de Sócrates, a maiêutica. É como se ele absorvesse tudo isso e de tudo isso extraísse as leis do raciocínio.
Bem, para não complicar muito, eu sei que o tema é um pouco pesado, hoje eu vou parar por aqui. Já deu para ter uma certa noção de como funciona o método filosófico de Aristóteles. Quando nós entrarmos na filosofia, propriamente na filosofia de Aristóteles, nós vamos perceber que esse método está todo ele lá, entrelaçando os argumentos aristotélicos. Por isso que, ainda que Aristóteles não tenha escrito livros, mas apontamentos de aula, muitos dizem que os escritos de Aristóteles são perfeitos. Tão perfeitos que estamos estudando Aristóteles até hoje. É claro que muita coisa de Aristóteles foi superada. A lógica aristotélica foi, sim, de certo modo, superada pela lógica clássica, que é muito mais abrangente, é preciso reconhecer. Se bem que, como disse no começo, a lógica clássica absorve toda a lógica formal de Aristóteles e a supera. Aristóteles também foi superado em tratados de física, por exemplo, mas não quer dizer que não seja profundo em tudo o que disse, principalmente no âmbito da filosofia. Tudo está entrelaçado logicamente. A lógica, como disse a autora do Trivium, não apresenta a verdade, mas ela nos dá uma ferramenta essencial para saber se o que é dito por alguém, por algum filósofo, por algum texto é válido ou não. E isso faz toda a diferença do mundo, principalmente no momento em que nós vivemos. Tudo hoje é feito mais ou menos para enganar. E se formos colocar a estrutura do raciocínio aristotélico, ou melhor, as ferramentas da lógica aristotélica, veremos que a grande maioria dos discursos por aí são mentirosos, falaciosos, enganadores. Mas isso depende muito da prática também, do exercício da lógica. Não é nossa proposta, o curso não vai entrar pela lógica. Por enquanto nós estamos, como disse, dando só uma pincelada no método. Se tiverem dúvidas, quem tem dúvidas, mande-me um e-mail, belei.alexandre@gmail, e a gente tentará esclarecer na medida do possível. Na próxima aula vamos falar um pouco do método de Descartes, o método da filosofia, o método usado por Descartes para fazer a sua filosofia, o método cartesiano. Se Deus quiser. Mas, se ficaram dúvidas, a gente volta para esse tema na próxima aula. Por enquanto é isso, um bom domingo a todos. Daqui a pouco a gente volta com alguma notícia por aí. Até depois.